Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lima, sou repórter de entretenimento aqui no Metrópolis e a gente vai conversar com o Dan Mendes, um influenciador que faz muito sucesso nas redes sociais com personagens inspirados na sua família. Olá, Dan, tudo bom? Queria começar te perguntando se você conseguiu se destacar na internet, né, como sua essência mesmo, né, um homem negro que vem do subúrbio do Rio de Janeiro. Né? E como que você vê todo esse sucesso e como foi para você chegar à popularidade que você tem hoje? Então, eu ainda não vejo esse sucesso todo, né? Eu tenho essa dificuldade de achar que eu sou um sucesso ou algo do tipo, assim. Mas para mim é muito gratificante e foi uma luta árdua, assim. Ao mesmo tempo que eu viralizei muito rápido, né? Que as pessoas começaram a consumir o meu conteúdo, em detrimento de outras pessoas, a gente acaba, querendo ou não, se comparando, né? E aí, quando a gente é preto, não tem como não fazer esse recorte racial. A gente tem umas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, mais específicas, assim. Mas eu acho que o que me fez continuar foi acreditar no meu talento, acreditar nas coisas que eu fazia, no público que me acompanhava, e aí me ver nesse lugar hoje, para mim, assim, é muito gratificante. Assim, eu estou no melhor momento assim das minhas realizações profissionais. Assim. Certo. E quais foram, assim, as maiores dificuldades que você encontrou em todo esse caminho até chegar aqui? Eu acho que validação, assim, de modo geral, é muito complicado. E a gente acaba nessa luta incessante de sempre ser validado pelas pessoas, né? Eu acho que essa validação era uma coisa que me cansava também, de estar sempre mostrando que eu sabia falar de outras coisas, fazer outras coisas, porque como eu me destaquei na internet falando sobre um conteúdo mais sério, que era de pautas raciais, de causas raciais, eu ficava muito nesse lugar de professor, né, ali, né, de que ensina, de que fala sobre, de que debate. E aí, quando eu resolvi fazer essa conversão de conteúdo, de ir para o humor, para a dança, para as coisas que realmente eu gosto de fazer, não que eu não goste de falar sobre, mas coisas que são os meus talentos, são os meus dons, eu senti a dificuldade de aceitação das pessoas. Tipo assim, ai, não, tipo, é legal até aqui. Passar disso eu já não consumo, já não é interessante para mim. Então, acho que foi a maior dificuldade, mas eu insisti porque eu sabia que uma hora eu ia conseguir converter esse público, né? A galera que ficou foi uma galera, tem uma galera que é dessa época, né, do início, assim, que consome meu trabalho desde esse primeiro conteúdo que eu fiz. Tem uma galera que foi embora, mas hoje eu acredito que a minha imagem está muito consolidada no humor, né? Eu saí desse lugar, assim, de professor. Então, a validação de que eu poderia fazer outras coisas, não só do público, mas também de marcas e de propostas, foi um pouco que deixou o caminho complicado, assim. Certo. Entendi. E como que a sua vida no subúrbio te ajudou ali a construir o seu conteúdo? Eu acho que a vivência no subúrbio faz com que as pessoas se identifiquem quando eu coloco dentro do meu conteúdo, que eu costumo falar, eu não acho que eu sou muito engraçado. Eu acho que as pessoas se identificam com situações reais e faz disso como ela é, sabe? Cara, como assim? Porque são situações que a gente vive no dia a dia e que as pessoas acham que está muito restrito à sua família viver aquilo, à sua prima. E quando a gente vai ver, de modo geral, todo mundo já passou por uma situação dessa, né? O suburbano, ele passa por uma situação dessa, de que mora num quintal de família, de que tem uma tia que pede uma coisa emprestada, de que tem uma irmã que fica o dia inteiro na rua, uma mãe que reclama e chega em casa reclamando que o filho não fez nada em casa. Então, essa identificação com o cotidiano fez com que as pessoas falassem assim, caraca, eu me vejo nesse vídeo, né? Eu vivi essa história também. E é o que me aproxima, assim, da galera. Certo. Concordo. E, e hoje a gente vê, né, muitas pessoas, assim, muitos influenciadores indo para a televisão, indo para o streaming, fazendo algumas coisas assim. E você deseja seguir esse caminho também? Como é que você vê esse movimento todo? Olha, eu gosto demais, assim, o meu último trabalho recente com TV foi com Multishow no Rock in Rio, e foi uma grande realização, assim, para mim, porque eu gosto muito de música. Então eu queria muito fazer o Rock in Rio, mas não esperava que ia fazer com o Multishow, que é um canal, assim, dos meus sonhos mesmo. Era um canal dos meus sonhos, porque quando eu tinha ali meus 13, 14 anos e consumia música e TVZ, que eram os clipes do ano e a música do ano e tal, eu me imaginava. Ao mesmo tempo, a gente não consegue se imaginar por ser tão distante, né?
no lugar da pessoa que está ali entrevistando um artista da música, cobrindo um festival. E aí eu até achava que eu teria que fazer alguma coisa no meu conteúdo para poder ser visto nesse lugar. Só que assim veio de uma maneira muito orgânica e eu fiquei muito surpreso. Minha ficha demorou muito para cair, que eu estava realmente fazendo uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, que era apresentar no meu canal preferido um conteúdo de música. Então, assim, foi um combo assim, de 3 realizações pessoais muito grandes que eu não esperava nesse momento assim da minha carreira. Massa. E em relação a fazer, né, fazer outros programas, assim, já tem algum projeto para apresentar? Você está procurando alguma coisa assim? Como é que tá assim, em relação a Não, isso? eu tenho as minhas vontades, né? Mas não tem nada ainda, não tem nenhum convite, não tem nada aberto ainda assim, não. Mas eu estou aberto a convites. Eu acho que a televisão ainda continua sendo um grande meio de comunicação, por mais que a internet seja muito forte. E sair dessa bolha, furar essa bolha da internet, eu acho que é super importante para mim, para o meu trabalho como artista, como que eu quero que as pessoas me vejam. Então, eu tenho muito essa pretensão de ir para a TV, fazer um programa, participar de programas, enfim, talvez uma novela. Não que eu tenha essa pretensão de ser ator também, eu quero muito, mas assim, os convites estão aí para serem aceitos ou não, né? E tudo que vier a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Tá certo, tá certo. Bom, falando um pouco do seu conteúdo, né? Você tem 3 personagens muito carismáticos hoje, né? A Daisy, a Dirce e a Ninha, né? Que são inspiradas né, na sua mãe, na sua tia, na sua prima. E como que você teve a ideia de criar esses personagens? Assim como desde quando eu comecei na internet, eu nunca tive esse posicionamento de ideias muito fixo na minha cabeça. Hoje eu vou falar sobre isso, agora eu vou entrar para esse conteúdo. Eu já pirava na minha cabeça, às vezes, com algumas situações que eu falava assim: caraca, se fizer um vídeo ia ser legal, dentro de mim. E aí, num dia, eu estava morando em LA ainda, né, que eu estava fazendo intercâmbio, veio uma situação corriqueira na minha cabeça que eu achei engraçado. Eu falei assim: cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Porque como o meu conteúdo era muito baseado em caixinhas e tal, em coisas mais engraçadas, mais orgânicas, eu não era um criador de conteúdo que pensava para fazer. Quando eu fazia aquele conteúdo lá da militância e tal, obviamente eu roteirizava o vídeo, trazia informações, mas para o humor era uma coisa muito freestyle, era muito, muito livre. Eu fazia o que eu achava engraçado e estava dando certo. E eu falei assim, agora eu quero também esse conteúdo, ter essa rotina de criar conteúdo. Era um pensamento que eu estava tendo, mas ao mesmo tempo não estava tendo esse pensamento. E aí veio uma situação na minha cabeça e falei assim: eu acho que eu vou gravar. E eu gravei esse primeiro vídeo, e aí eu coloquei o nome dos personagens, o nome da minha família, que era a Deise, minha mãe, minha falecida mãe, e a Ninha, que é minha irmã, e fiz o vídeo. Assim, as pessoas tomaram como se fosse uma série, porque ficavam esperando os próximos, mas era uma coisa que eu fiz assim, sem intenção nenhuma de que ia me levar para lugares que eu alcancei hoje. Assim, as personagens são um case de sucesso assim na minha carreira. Eu falo que elas pagam minhas contas. E assim, eu não tinha realmente de fato planejado. Agora eu vou fazer uma situação de vila e tal. Não foi dessa forma. Entendi. E quando você criou, como que isso te ajudou a impulsionar ainda mais o seu sucesso que já estava acontecendo? Então, o que me ajudou foi que eu vi que a galera se identificava muito. E aí eu comecei a fazer todas as situações que eu achava reais e engraçadas, né, que eu já tinha vivido. E aí começou a impulsionar muito, a galera compartilhar muito. Eu comecei a trazer amigos da internet para fazer participações. E todo mundo gostava muito do convite. Quando eu fazia, eu ficava muito surpresa. Eu adoro e tal, personagem e tal. E aí, assim, as grandes personalidades também que me seguem amavam, compartilhavam. Então, impulsionou muito, assim, meu trabalho e acabou alcançando as grandes marcas, né? O pessoal, quando me brifa hoje, que é um trabalho de publicidade, ou igual quando rolou no Multishow e tal, eles já mandam assim, brifadinho. Eu quero as histórias das 2 irmãs, com a filha e tal, tal, tal. Já vem exatamente assim. Eles querem exatamente o que eu já faço aqui no meu conteúdo, inserindo a marca deles. Então, assim, quando eu fiz a primeira publicidade que eu coloquei elas, eu vi assim, eu falei, eu posso fazer dinheiro com isso. Porque antes da primeira marca me chamar e eu trazer situações cotidianas, eu sempre acabava inserindo uma marca. Porque eu falava de uma loja que era em Caxias, né, onde eu morava, que minha mãe ia, e eu acabava dando nome a essa loja. Ou então, quando eu falava alguma situação de pedir cartão emprestado, né? Dentro da comunidade tem muita essa coisa de, me empresta um cartão de crédito, não sei o quê.
eu acabava falando o nome de banco. Eu falei assim, cara, posso fazer disso, estável, né? Quando eu falar o nome de um banco, o banco pode estar me pagando para me fazer isso. Quando eu falar o nome de uma loja, a loja pode estar me pagando para fazer isso. E aí eu comecei a fazer, e quando eles chegaram com as propostas, eu já inseri ali dentro daquele contexto, e aí depois que eu fiz a primeira, todas as marcas já brifaram assim, a gente quer inserir a marca dentro desse conteúdo dessa forma, assim, orgânica, como se você estivesse conversando e tal, e aí deu muito certo, assim. Nossa, legal. Bem interessante isso. E qual foi a reação assim de seus familiares, né, quando eles viram que estavam te ajudando a criar personagens e que com isso você estava fazendo sucesso? Então, assim, por eu estar morando fora, eu acho que a saudade de casa, da vivência e tal, fez com que eu revivesse essas memórias. Eu sou muito saudosista também, né? Sou muito nostálgico, eu vou muito para esse lugar, assim. Então, eu acho que isso foi o que fez eu criar o conteúdo dos personagens. Eles vendo no começo, tipo assim, ah, tá, legal. Mas aí depois foi tomando uma proporção muito grande, porque às vezes quando eu postava uma foto e tal, eles eram parados. Tipo assim, você é minha. Por exemplo, a Dirce, ela é secretária num colégio estadual, no Brizolão. E aí os alunos todos vão falar com ela que ela é a Dirce, que ela é o da internet. Eu nunca nem pisei lá. E aí uma vez que eu saí com ela, né, que eu postei, eu falei, gente, essa aqui que é a Dirce e tal. Os alunos do colégio, obviamente, me seguiam e falaram, tipo assim, caraca, é a secretária daqui da escola, que não sei o quê. E aí foi uma loucura para ela. E ela me mandava áudio, ó, o pessoal toda hora quer tirar foto comigo, falando que eu sou a Dirce dos vídeos, que não sei o quê. Tipo, um vídeo que ela nem aparece, sabe? Mas que é com a personalidade dela. Então, assim, foi muito legal. Eles receberam muito bem, assim, essa questão de falar sobre e tal. Enfim, a minha família é muito presepeira, né? Eles gostam. Ah, entendi. E essa foi tipo a situação mais assim engraçada que já aconteceu? Conta uma curiosidade, algum acontecimento curioso assim que aconteceu em relação aos seus fãs, à sua família, assim, que chamou a atenção. Então, eu tenho com meu pai, não é muito engraçado, mas é curioso. Eu fui no shopping com ele, que ele é o Ferreira, né? Ele também nunca apareceu. O Ferreira nunca apareceu, mas eu cito muito ele, que é a minha mãe falando sobre ele, alguma coisa assim, né? A Daisy no vídeo. No caso. E aí eu fui no shopping com ele aqui no Rio. E eu nunca tinha saído com meu pai, porque eu voltei para o Brasil recentemente, eu voltei em março. E aí eu falei, ah, pai, eu vou no shopping que eu vou comprar uma blusa, que eu tenho um evento amanhã. Vamos comigo, eu fui com ele. Aí nisso que eu fui. Não, minto, a gente foi almoçar. E aí chegou uma menina, oi, Dan, que não sei o que, nossa, eu te adoro, que não sei o que lá. E tirou uma foto e tal, eu tirei. Isso no shopping. Aí ele olhou assim e tal, ele falou assim: essa menina estudava contigo, alguma coisa assim? Eu falei, não, é do Instagram e tal, não é nada, não a conheço, né? E aí a gente foi andando no shopping, esse movimento foi se repetindo, e ele foi ficando muito surpreso, né? Tipo assim, o que é isso? Porque meu pai, ele é idoso, né? Meu pai tem 70 anos. E ele não tem muita noção. Se eu tivesse 50 milhões de seguidores e 50 seguidores para ele não faz diferença nenhuma. E aí ele começou a ficar cheio, né? Quando ele começou a ver que as pessoas me conheciam por causa da internet, ele começou a ficar assim, caraca, meu filho é famoso. Aí no dia seguinte que eu tinha dormido na casa dele, e eu fui voltar, falei assim, pai, eu vou no shopping, que eu vou comprar uma blusa e tal, que eu tenho um evento para ir. Aí ele falou assim, tu vai no shopping? Eu falei, vou contigo. Ele falou, é muito bom no shopping com o famoso, que não sei o quê. E aí eu guardo muito isso na memória, porque quando eu comecei a estourar na internet, meu pai não consome, né, Instagram e tal, essas coisas. E aí teve um dia que eu dei uma matéria para um jornal, que eu saí no jornal impresso. Eu queria muito fazer só por causa do meu pai, que aí ele ia entender. E aí, quando eu saí no jornal impresso, eu liguei para ele, eu estava lá fora, ele estava em Orlando. Eu falei, pai, tá em casa? Eu falei, vai na banca de jornal que tem aí embaixo. Compra o jornal tal que eu saí no jornal. Aí ele comprou. Quando ele comprou, que ele viu que eu era assim, capa da coluna e tal, ele falou, caramba! E não sei o quê. Aí que ele tipo, teve noção do que eu fazia e tal, que as coisas estavam acontecendo. Aí essa é a situação que eu tenho assim com ele, muito engraçada, por não ser um mundo que ele vive, assim, sabe? E aos poucos ele vai absorvendo. Ah, sim, muito bom. É. E hoje, assim, com seus personagens já bombando, já fazendo muito sucesso, tem outros membros da sua família que pedem, cria um personagem meu, me representa Não, lá. pedir eles não pedem, não. Na verdade, quem pede muito são os meus amigos que conhecem o resto da minha família. E eles ficam assim, cara, você tem que fazer um personagem para Raquel, que é uma outra irmã minha. Eles ficam, pelo amor de Deus, Danilo, faz. Porque a minha família, de fato, é muito engraçada. Eu falo que a gente é muito diferente, mas a gente, ao mesmo tempo, é muito parecido. Para essa coisa do humor, todo mundo tem um jeito muito específico, que é engraçado.
Então, os meus amigos que conhecem minhas outras irmãs e tal, eles sempre falam assim, cara, você tem que fazer um personagem da fulana. Tem alguns da minha família que eu queria muito fazer, mas eu não posso. Mas eu não posso, porque senão eu vou arrumar um grande problema, porque não é irmão, né? Quando sai um pouquinho, que é primo, distante, não sei o quê, você já arruma uma confusãozinha. Então, o que eu faço? Eu troco o nome, boto um pouquinho da personalidade e aí eu vou e faço. Se a pessoa se vestir a carapuça, aí já não é comigo. Verdade. E hoje, né, já com assim, milhões de seguidores no TikTok, né, chegando ao 1 milhão no Instagram também, o que você falaria hoje pro Dan Mendes que começou lá atrás, assim, como, né, falando, como você disse, né, sendo ali às vezes até uma espécie de professor, o que você falaria para aquele Dan lá do passado? O que eu falaria pro Dan? Olha, para ser bem sincero, eu não falaria nada, porque eu sou zero motivacional, eu sou a última pessoa que vou acreditar que vai dar tudo certo, até mesmo com essa questão do meu show aí. Eu abri a venda de ingressos, eu fui surpreendido com a compra de ingressos assim, em 30 minutos, mas assim, eu tinha um medo que você não tem noção, que eu achava que não ia vender um ticket. Então, assim, eu peguei o menor teatro, quis fazer tudo bem pequeno, porque eu achava que não ia dar certo. Então, assim, se fosse para falar alguma coisa pro Dudley, ela até fala assim, ai, para, não inventa moda não. E não vai dar certo. Era isso que eu ia falar para ele. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Verdade, hoje está estourado. E me conta um pouco mais desse seu show. Como que vai ser? Você vai levar esses personagens para lá? Como é que vai funcionar? Todo mundo quer saber, né? Será que eu conto? Não, tipo, esse show é um grande projeto, assim, da minha vida, sabe? Desde quando eu estava fora e quando as pessoas falavam assim, nossa, você tem que fazer stand-up, você é muito engraçado. Eu ficava tentando ver como que seria um stand-up, porque eu não me via com o microfone na mão, contando piadas, sabe? Eu não conseguia me ver dessa forma, assim. E aí eu comecei a juntar as minhas ideias de como eu faria um show meu. E aí eu não posso falar como vai ser o show, né? Porque senão eu vou entregar as surpresas. Mas, assim, foi uma construção muito gostosa, eu tô amando fazer. Eu tô com ensaios, assim, uma bateria de ensaio muito pesada. As personagens têm que estar no show, né? Não adianta, elas são, assim, sublime, assim, no meu Instagram hoje. Elas vão estar, com certeza, mas vai ter muita coisa de mostrar. O show damamente por trás das câmeras, né? Então tem muita história de família para contar, tem muita história de quando eu comecei, tem muita história de quando eu não era influenciador. Então esse show é para mostrar um pouquinho da minha trajetória, na verdade, até ser um influenciador hoje, assim, sabe? E mostrar como é que é a minha vida por trás das câmeras nesse período, assim, sabe? Desde antes de viralizar, até mesmo viralizando e como as situações aconteceram e tal. Então, tem muita história boa para contar. Eu passo por todas as minhas profissões, contando como que foi. Então, tem muita coisa maneira. É a grande aposta, assim, da carreira, esse show. E ele vai rodar o Brasil? Como é que vai ser? Vai ser mais algo Então, local? eu tenho essa intenção de rodar o Brasil com esse show. Mas a gente está fazendo esse show como primeiro é um piloto, né? A gente quer sentir como é que vai ser, como é que a galera vai receber. Não ia ter sessão extra, de fato, só abri uma sessão extra por conta da demanda que foi muito grande na primeira, de esgotar tipo, em 30 minutos, e muita gente assim, eu quero, aí eu tive que suar para acontecer essa sessão extra, porque não é um show simples de fazer, quando sair a galera vai entender melhor. Tem um custo, assim, fora do comum para stand-up, que stand-up, de fato, não tem muito custo, né? É um microfone na mão, ali um cenáriozinho no máximo, quando a pessoa coloca. Mas tem muita coisa legal, assim, envolvida, né? A intenção desse show é colocar tudo que eu faço no Instagram no palco. Então, assim, eu usei algumas manobras para que isso fique bem presente, assim, no show. Certo. Legal. E então, para 2022, o planejamento aí é o show, né? Enquanto é o show. O planejamento é rodar com show, assim. Certo. Bom, Dan, então era mais isso mesmo que eu queria te perguntar, né? Só desejo mais sucesso ainda para você, que seu show é realmente bom, que você continue bombando aí nas redes sociais e que tenha cada vez mais sucesso, levando cada vez mais alegria aí para o seu público. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, ativar o sininho e, claro, se inscrever em nosso canal.
meu nome é Gabriel Lima, sou repórter de entretenimento aqui no Metrópolis. Eu vou ficando por aqui. Valeu!